sua Bíblia, Efésios, capítulo 5. Eu quero continuar com a igreja aquilo que eu estava pregando em janeiro. Preguei Efésios 4, agora vamos para Efésios 5. Tá certo? O Wilson vai sair hoje não, né? Então vamos junto. Efésios 5, por favor. Sejamos luz. A igreja pode dizer amém? Quem encontrou, diga amém. Efésios 5, tá certo? Veja só. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, Paulo traz todo um arcabouço doutrinário. Ele fala da doutrina da igreja cristã. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A partir do versículo 4, ele vai trazer a aplicação, a questão prática dessa doutrina que ele trouxe do 1 ao 3, agora prática. Como isso se coloca na prática? Aí ele já começa a falar no capítulo 4 da importância da unidade da igreja, que a igreja tem que viver unidade. Ele fala das questões de dons que Deus derrama sobre a igreja, para que no meio da igreja essa multiforme graça de Deus seja apresentada. Então existem vários dons no meio da igreja, de pastorear, de mestre, de ensino. Então a igreja tem múltiplos dons. Quando chega capítulo 4, versículo 17, Paulo vai trazer um monte de contraste, vários contrastes entre a vida do crente, do cristão e do gentio. Pensa que Paulo está falando, escrevendo para a cidade completamente idólatra. Uma cidade que tinha o templo da deusa Diana. Uma cidade que, parecido assim com um Juazeiro aqui, que tem o Padre Cício, eles viviam de vender essas réplicas da deusa Diana. O povo era idólatra. Então ali, muitas pessoas se converteram. Então Paulo está trazendo para eles assim, ó, um contraste. O crente vive assim, o gentio vive assim. Por isso que a partir do capítulo 4, versículo 17, ele diz, não ande como os gentios. Aí ele vai dizer que os gentios andam na mente obscurecida, longe de Deus, coração duro. Mas vocês que aprenderam de Cristo, vivam assim. Aí versículo 25 de Efésios 4, ele vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Quem roubava, agora não roube, trabalhe. Sempre um aspecto negativo e um positivo. Você mentia, não minta mais. Isso não pertence mais a você, porque você agora é cristão. Você é crente. Quem vive assim é o gentio, é o ímpio. Você roubava? Então tinha tudo isso no meio do povo da igreja de Efésio. Você não roube mais, você era um ladrão, mas agora você vai trabalhar para ter o seu sustento, para ajudar outro. Você usava a sua boca para falar mal dos outros, palavras torpes. Não faça isso. Da sua boca agora, só palavras que edificam o outro. Então ele vai dizer, não tenha mágoa, perdoe, nada de gritaria no meio de vocês. Isso é capítulo 4, versículo 25, 26, 27. Não dê lugar ao diabo. Vai dizer tudo isso. Aí ele continua esses contrastes. Agora, capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos lá. Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo continua, ei, sejam imitadores de Deus. Ele está dizendo para os Efésios, o Espírito Santo, conservando essa palavra, fala conosco aqui hoje. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso é importante, como filhos amados. Ou seja, o filho traz em si, por uma questão até de DNA, característica do seu pai. Você às vezes está sentado assim, olha para o seu filho e diz assim, eita, o olho dele é mais puxado para o meu, a orelha dele é igual a tua. Sara, no caso, Sara, minha filha, o cabelo dela já puxou o meu. Amém, irmãs? Só tem aquele cabelo por causa de mim. Que juntou e deu aquela que se não fosse meu cabelo, o cabelo dela ia ser de outro jeito. Então você olha para o filho e diz, esse olho é comigo, essa testa é do seu pai. Ou seja, o filho traz as características do pai. E ele está dizendo aqui, sede imitadores de Deus, como filho amado. Você é filho de Deus? Então você tem que imitar a Deus. E ele diz o quê? Andai em o quê? Amor, olhe para o texto. A Bíblia aberta, acompanhando o que o pastor está dizendo. Andai em amor. No coração do cristão, não tem lugar para o ódio. Quem pode dizer amém? No coração do cristão, o amor tem que dilatar.
o amor tem que ser abundante. Ele tem que amar. Ele tem que amar o próximo. Ele tem que amar o amigo. Ele tem que amar o inimigo. Ele tem que amar quem faz as coisas boas para ele. E ele tem que amar o traíra, quem puxa o tapete. Não há lugar para a vingança. Não há lugar para o ódio. Sede imitadores de Deus. E dentro desse amor ele traz duas características. O perdão, que você vê aí, versículo número 32. Veja aí versículo 32 do capítulo 4. 32 do capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, e o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também quem? Como Deus, que é seu Pai, te perdoou. Então, essa característica dessa imitação de Deus, ela se baseia em duas coisas. Amor, perdão. Perdoe. Deixa a mágoa. Tire esse ressentimento do seu coração. Fulano fez isso com você, 1995. Você é crente? Esqueça. Perdoe. Limpe seu coração. Não cabe no seu coração a mágoa. Você tem que perdoar, conforme Deus em Cristo te perdoou. Mas o senhor não tem noção do que fulano fez comigo, acabou com a minha vida, acabou com o meu nome, acabou com a minha reputação. Se você agir como a Bíblia manda agir, você nunca vai ser humilhado por ninguém. Porque você vai pensar assim, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou verme. E quem se coloca como pó, como nada, como verme, nunca vai ser humilhado. Porque ele já não é nada. Como é que tu vai humilhar quem é nada? Sabe por que a gente guarda mágoa? Porque a gente fica feridinho. Porque a gente diz assim, se fosse eu, não faria isso com ele. Se fosse eu, não faria isso com ela. Se fosse eu, não agiria desse jeito. Ou seja, você está dizendo assim, eu sou melhor do que ele. Porque eu não agiria assim, eu não faria assim, eu não faria acolá. Por quê? Porque você está dizendo assim, eu sou melhor. Eu não agiria desse jeito. Deus me livre de agir desse jeito. Você poderia não fazer isso, mas você faz coisa pior. E Deus, em Cristo Jesus, já perdoou você. Quem aqui foi perdoado por Deus, diga amém. Você foi perdoado, meu irmão, você tem que perdoar. É a lei, é o Pai Nosso. Perdoe para que seja perdoado. Agora a gente fica guardando coisa, azedando. Aquele negócio vai entranhando. Não, para mim morreu. Para mim morreu. Para mim, tanto faz. Para mim, não é coisa, gente. Eu abro parênteses. Existem situações, por exemplo, bem extrema. Matou minha filha, tem que perdoar? Tem que perdoar. Me traiu, levou minha esposa embora, tem que perdoar, tem que perdoar. Mas são situações que não dá mais para conviver. Só numa situação muito sobrenatural de uma ação do Espírito Santo que eu conseguiria botar o assassino da minha filha na minha mesa e jantar com ele. Só numa coisa. Mas o perdão eu tenho que perdoar. Quem está entendendo? Levou minha mulher, coisa linda. Meu Deus do céu. Levou. Me traiu. Eu tenho que perdoar, sim ou não? Mas dificilmente eu conseguiria chamá-lo para jantar lá em casa. Vamos jantar lá em casa? Você que me traiu, minha ex-mulher, não conseguiria. Mas o perdão tem que ser dado. Ou seja, não há lugar no nosso coração para a mágoa, para o ressentimento, para o ódio, para a vingança. A Bíblia diz, a vingança pertence, entregue na mão de Deus, irmão. Agora não é entregar na mão de Deus dizendo, o Senhor é o meu juiz, eu quero vingança, mata, Senhor. Não cabe isso mais no cristianismo. Não cabe. Agora, Senhor, está nas tuas mãos. Resolve do jeito que o Senhor sabe que tem que ser resolvido. Não é entregar com o coração. Tem que matar, Deus, tem que matar. Tu és o rei, eu sou teu filho, eu não aceito vergonha. Quer mais vergonha do que a que Jesus passou? Amém, irmãos? Sede imitadores de Deus. Ame, perdoe. E esse amor, como diz aí, versículo 2, tem a característica do sacrifício. É você se doar em favor do outro, ainda que isso te custe coisas, e ainda que o outro não reconheça isso. É o sacrifício. E sabe uma expressão de amor hoje no nosso tempo, fortíssima, e que é um sacrifício grandioso, se chama tempo. Porque hoje é todo mundo com a agenda lotada. Hoje é todo mundo correndo. Aí alguém liga para você e diz, eu gostaria de falar com você, estou passando uma luta aqui, você tem um tempinho para mim? Eita, fulano, deixa eu olhar aqui. Hoje é 3, né? Pode ser dia 15 de março. A pessoa está precisando hoje. Mas você tem muita coisa. Mas você diz, eu te amo, fulano. Te amo em Cristo, eu te amo.
Você me ama? Você não tem 5 minutos para mim? Você me ama e você não pode me ouvir, eu estou precisando. Então, amar envolve sacrificar também tempo. Você ter tempo para ouvir o outro. E talvez essa pessoa chegue lá e o interesse dela seja só para falar, só para abrir o coração. 1 hora e meia, e você... Talvez a sua cabeça fique assim, ó. Eita, meu Deus, tinha tanta coisa para fazer. Pegar o menino no colégio, preparar não sei o quê, ir atrás disso, fazer aquilo outro. Mas você está ali dedicando amor àquela pessoa. E o amor, ele exige também sacrifício. Amém, irmãos? Sede imitadores de Deus. Ame. Ame no aspecto sacrificial também. Seja imitador de Deus, perdoe. Não guarde mágoa. Zero mágoa no nosso coração. Zero mágoa. Sabendo que no convívio, na igreja, no trabalho, na faculdade, lá no futebol, lá na academia, você não está convivendo com anjos. Você está convivendo com pessoas. E pessoas ferem. Estamos chegando ao cúmulo de crentes dizer assim: eu prefiro meu cachorro, porque meu cachorro nunca vai me trair. Eu estou falando crentes. Quer dizer, eu não posso dizer que essa pessoa é crente. Porque ela está dizendo que o ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança é pior do que um cachorro. Eu prefiro meu cachorro, porque o meu cachorro não me trai. Quando eu chego, ele pula em cima de mim e ele balança o rabinho. Veja a situação. Botando cachorro na frente de ser humano. Sem falar, aí outra questão, de quantas pessoas estão cuidando de cachorro melhor do que cuida de gente. Quantos de nós gastamos centenas e às vezes até milhares de reais cuidando dos pets, mas às vezes a gente não vai num asilo, num abrigo, num orfanato, levar uma camisa para uma criança, levar uma lata de leite. Mas não pode faltar a ração do cachorro. Não pode faltar a ração do gatinho. Inversão de valores. Mas aí é outra coisa. Isso aí não está no texto não, viu? Isso aí foi eu que quis falar. Versículos 3 e 4 agora. Então, em primeiro lugar, nós imitamos a Deus, amando e perdoando. Amém, irmãos? Diga comigo, amando e perdoando. Seja luz, meu irmão. Seja luz. Ame, perdoe. Não guarde mágoa. Resolva isso. Ainda Efésios 4, Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, há lugar para ira, irmão. Há lugar para ira. Mas essa ira, ela não pode ser uma ira pecaminosa. Essa ira, ela não pode transbordar para o ódio. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, você se irou, resolva isso. Resolva hoje. Aí deixa o sol se pôr, deixa a lua se pôr, deixa o outro dia, esse mês, outro mês, 2 meses, aí se afasta da pessoa. Não resolve, viu? Se afastar da pessoa não resolve. Porque você se afasta da pessoa, mas seu coração está lá. Eita, fulano fez isso comigo. Eita, fulano fez isso comigo. Aí você vai viajar de férias, uma praia linda. Fulano vai lá dentro do seu coração. Fulano vai lá no seu coração. Aí você vai passear com a sua família de férias em algum lugar. Fulano vai lá no seu coração. De repente você está lá olhando alguma coisa no Facebook, aí passa uma imagem de fulano e você, chega, sente uma pontada. Resolva isso. Resolva isso. Vamos lá. 3 e 4. Vamos ler juntos? 3 e 4. Mas a impudicícia irmãos, se nós somos filhos da luz,
se nós somos nascidos de novo, se nós somos de fato, de verdade, cristãos, escute o que eu vou dizer, vai te parecer até radical. Há condutas que o cristão não deve sequer mencionar. Há condutas que o cristão, o crente, o filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo, regenerado, ele não deve sequer mencionar. Impudicícia. Está falando aqui de pecados na área do sexo, de lascívia. Ele continua dizendo, e toda sorte de impurezas ou cobiça. As impurezas. O crente não pode ser cobiçoso. O crente, o que é cobiça? É você desejar o que é do outro, a mulher do outro, o carro do outro, a casa do outro, a profissão do outro, o salário do outro. O cargo do outro na igreja, misericórdia. Ele está dizendo aqui, nem sequer se nomeie entre vós piadas imorais, palavrão, vídeos inadequados que você recebe no Zap e você é crente e você repassa aquele vídeo de uma piada suja, de uma piada imunda, às vezes até um vídeo pornográfico. Ele está dizendo, existem coisas que o cristão não deve sequer nomear. Nem aquilo não deve estar na sua boca, nem para você dizer assim, fulano estava fazendo isso, aí repete o mesmo palavrão que o outro, repete a mesma piada que o outro, repete a mesma indecência que o outro. Veja, nós somos uma nova sociedade, nós somos um novo povo, nós passamos pelo novo nascimento. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, todas as coisas se fizeram novas, tudo passou, somos nova criatura, acabou a piada indecente, acabou as palavras inadequadas para um cristão. Aí você vê cristão falando palavrão, aí você vê cristão contando piada suja, aí você vê cristão reproduzindo vídeos, zaps, maldosos, duplo sentido. Ele está dizendo aqui, mas a impudicícia, que são justamente essas coisas, essas palavras terríveis, essas piadas. E aí a gente às vezes fica com medo de não rir, porque se eu não rir dessa piada que fulano contou, fulano vai ficar com raiva de mim. Mas a gente não está nem se importando que quando eu rir daquela piada, eu vou estar ofendendo meu Deus, eu vou estar desagradando meu Deus. Mas eu não posso desagradar Joaquim. Aí então eu fico rindo daquela piada sem graça. Vamos mais adiante, ele diz assim, nem conversação torpe, versículo 4, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices, ninguém sabe o que é chocarrices. A gente sabe o que é cachorrice. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Chocarrice e cachorrice é a mesma coisa. Piadas imorais. Piadas ligadas a questões lascivas. Pecados ligados à questão do sexo. E você trazendo piadas imundas. Pecados do mau uso da língua. Falar mal do outro, fofocar, envenenar a vida do outro. Com fofoca, com difamação. Ele está dizendo, nem se nomeie entre vós essas coisas. Chocarrices. Coisas essas, o que, gente? Inconvenientes. Não convém para o crente. Crente não pode ser piadista. Crente não pode estar usando a boca para maltratar o outro, para falar mal do outro, para levar o outro a pecar. Está com piadinha, está com sujeira, está com palavrão. Cobiçar o que é do outro, o marido do outro, a mulher do outro, a casa do outro, o carro do outro, o salário do outro, o cargo do outro. Parece até que Paulo está se contradizendo, que ele está falando de pecados de imoralidade, de pecados da área do sexo, de pecados do mau uso da língua. Aí ele diz, versículo 4 final, pelo contrário, o quê? Aí parece, oxe, Paulo está falando aí de um monte de coisa do sexo, de pecados, da língua. Agora ele vem, pelo contrário, são de graça. O que Paulo está dizendo? Quando você é grato, você não cobiça, você não idolatra, você não quer o do outro. Quando você olha para o seu carro, 1998, e você diz, meu carro é 1998, mas eu te agradeço, meu Deus, pelo meu carro. Esse carro é uma bênção na minha vida. Quando você olha para sua esposa e diz assim, Senhor, minha esposa não é perfeita,
mas é a minha esposa, e ela é uma bênção da minha vida. Abençoa minha esposa. Quando você olha para o seu filho, e você diz, meu filho não é perfeito, mas ele é o filho que Deus me deu. Senhor, eu te agradeço pelo meu filho. Eu te agradeço pela minha casa. Tem uma pingueira ali, tem um problema aqui na cerâmica, tem um problema aqui na pia, mas é a minha casa. Eu te agradeço pela minha casa. E você então externa gratidão a Deus. Então você para de olhar o que é dos outros, a casa dos outros, o filho dos outros, o marido dos outros, a mulher do outro, o carro do outro. Porque o cobiçoso, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. E por ele não estar satisfeito com o que ele tem, ele sempre vai botar o olho no que é o do outro. Veja o filho de fulano como é. Às vezes diz isso o próprio filho. Eu só queria que tu fosse igual a fulano. Meu Deus do céu. Não tem uma maneira pior do que você arrasar um filho, um marido, um cônjuge, uma pessoa do que isso. Eu só queria que tu fosse igual o marido de fulano. Eu só queria que tu fosse igual a filha de fulano. Matou. Aí o que está dizendo? Antes, ações de graça. Olhe para o que você tem e agradeça a quem? A Deus. E isso vai te livrar de ser um cobiçoso. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar com o que eu tenho e me dar satisfeito e tudo bem? Não. Você pode lutar. Tem um carrinho 98, pode lutar, pedir a bênção de Deus, trabalhar para ter um carrinho em 2004, 2006. Deus não é contra isso, não. Está com problema na cerâmica, a casa está ruim, vou lutar para fazer uma reforma, para melhorar, para comprar outra. Não tem problema nisso. Mas fazendo isso, sempre com uma postura de gratidão e nunca de, para fulano Deus dá, para mim, fulano chegou na igreja ontem, já está assim, eu estou lá há 20 anos, coração azedo, coração ingrato, coração cheio de veneno. Paulo está dizendo, ó, no lugar dessas coisas, que não deve nem se nomear entre vocês, piadinha, palavrão, palavras inconvenientes, no lugar dessas coisas, o que, gente? Ações de graça. Por quê? Por que tem que ser assim? Vamos ver o versículo 5. Diz assim, vamos ler juntos. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança. Por quê? Por que tem que ser assim? Porque Deus julga. Lembra semana passada o pastor falou? Fora ficam os cães, os idólatras, os feiticeiros. Aí Paulo está dizendo, essas coisas não cabem para você, cristão. Porque você que age assim, nenhum incontinente. O que é o incontinente? É o que não tem controle, é o que não tem domínio. É o Timaia, é o Cazuza. É o que se entrega a tudo que tem vontade. Eu quero um homem, vou me relacionar com um homem. Quero uma mulher, vou me relacionar com uma mulher. Eu quero beber suco de laranja, vou beber suco de laranja. Mas eu estou com vontade de beber pitu, eu vou beber pitu. Ele não tem freio, é um incontinente, é sem domínio. Eu quero falar de fulano, eu vou falar mesmo. Porque eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Não tem domínio. Incontinente é uma pessoa que não tem domínio. Já viu a expressão incontinência urinária? Por quê? Porque ela não consegue conter a urina, tem que usar fralda. Então Paulo está dizendo o incontinente, o impuro, o avarento, que é idólatra. Ó, o avarento é idólatra. O que é o avarento? É aquela pessoa que ela, se atravessar o mar de Boa Viagem com um sorrisal na mão, o sorrisal não desmancha. Que ela é mão fechada. Aí ela diz, eu sou controlado. Não, você é idólatra. Tem idolatria pelo dinheiro. Sou eu que estou dizendo, não, o texto. Por isso que eu digo, mantenha a Bíblia aberta e olha o texto. Avarento, que é idólatra. Então a pessoa pensa que idolatria é adorar um santinho, um pedacinho de pau, um pedacinho de papel. Mas quem é assim, ó, é idólatra. Não é para você ser um esbanjador. Não é para você rasgar dinheiro. Mas também não é para ser avarento. Porque isso é idolatria. Aí está dizendo, continua. É porque eu tomei cegueta e me perco aqui. Que é idólatra, não pense que você vai ter herança no reino de Cristo e de Deus. Aí vem, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é isso aqui? Ninguém vos engane com palavras vãs. É o seguinte, você não é salvo pela graça? Sim, sempre pela graça. Então, pela graça, você pode tudo, meu irmão. Romanos 6, os caras dizendo a Paulo, uma vez
que a graça de Deus se revela em cima do pecado, vamos pecar mais, porque aí a graça será maior. Aí Paulo diz, de jeito... E ainda hoje, séculos vão passando e pessoas vão dizendo assim, se eu sou salvo pela graça, se uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso tudo. De todo jeito eu estou salvo. Posso ir para o carnaval, posso beber, depois eu venho na igreja e eu estou salvo. Aí Paulo está dizendo, ninguém vos engane com essas palavras vãs, porque em cima disso vem a ira de Deus, viu? São pessoas que conhecem a palavra e distorcem a palavra para viver de acordo com a sua vontade. Eu sou salvo pela graça, então eu posso tudo. Você nunca vai encontrar um discurso assim, tomara Deus, aqui nessa igreja. A graça não é um cheque em branco para a gente fazer o que a gente quer. A graça não é um cheque em branco para a gente viver em libertinagem. Tomara Deus que você nunca vai ouvir esse discurso aqui. Porque em outras igrejas, infelizmente, até com irmãs nossas, já está se pregando assim. Pela graça você pode tudo. Mas Paulo está dizendo, é sobre esse tipo de discurso que vem a ira de Deus. A ira de Deus. E nós temos que temer a ira de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então esse tipo de coisa nem se nomeia entre vós. Vamos ler junto o versículo 7. Todos juntos. Portanto, não sejais com eles. Se lembre que Paulo está trazendo um contraste. Crente e gentio. Crente não rouba, crente não mente, crente fala a verdade, crente trabalha. Entendeu? Crente não dá lugar ao diabo. Aí ele vai dizendo. Crente não fica com impudicícia, com chocarrice, com palavras torpes. Aí está dizendo, nem sejais participante com eles. Agora, gente, vamos ser bem sinceros, não é uma coisa simples. Porque, como já disse, nós não somos anjos, a gente não vive no meio de anjos. Você não está numa faculdade onde só tem crente. Ah, que maravilha. Na minha faculdade todo mundo é crente. Você não está numa empresa trabalhando onde todo mundo é crente. É difícil. Por isso, pegando lá o gancho do boletim, não durmamos, vigiemos. Você não trabalha com crente, só com crente. Lá onde você trabalha tem gente que fala piada ruim. Lá onde você trabalha tem gente que é adúltero. Lá onde você trabalha tem gente que rouba. Lá onde você trabalha tem gente que mente. Lá onde você trabalha tem todo tipo de coisa. E lá você está no meio. Só que você tem que estar no meio, mas você tem que ser separado dessas práticas. E não só separado, a gente vai ler na frente ainda. Tem que condenar essas práticas e tem que anunciar o evangelho. Mas infelizmente, em muitos casos, o que a gente vê? Muitos evangélicos se misturando com a piada suja, com o ilícito, com o desvio, com o roubo, com o gracejo, com o cara que está lá na internet olhando lá uma mulher nua no trabalho e chama o cara, o crente. Aí o crente fica, às vezes vai. Então a gente vive no meio de uma sociedade de trevas. A gente vive no meio de um povo que, embora não sejamos melhores do que eles, mas os nossos hábitos baseados na Escritura são diferentes. E isso tudo para eles, xingar palavrão, contar piada, olhar pornografia, olhar para a mulher do outro, olhar para o homem do outro, tirar dinheiro do outro de maneira ilícita. Isso tudo é normal para muitos, não para todos. Porque tem gente que não é crente, mas ela tem uma ética. Amém, irmãos? Tem gente que ela não é crente, mas ela tem uma ética. Fruto da graça comum. Com toda essa ética, sem Jesus, ela está perdida. Mas ela tem uma ética. Ela é honesta, ela não trai, ela não mente, um caráter ilibado. Mas ela não tem Jesus. Então ela está fora da salvação. Mas a grande maioria, infelizmente, vive nas trevas. E nós estamos lá. É lá que a gente cria o filho. É lá que a gente trabalha. É lá que a gente se relaciona. Aí Paulo está dizendo no fim do versículo 7. Não sejam participantes com eles. Amém? Não sejam participantes com eles. Aí vem versículo 8.
E eu queria dizer assim, há condutas que o cristão não deve mencionar, ok? Aí ele vai dizer aqui agora, versículo 8. Pois, ó a razão. Pois outrora, eres, vamos ler juntos, irmãos. Eres, porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos. Está dizendo, vocês já fizeram isso. Vocês eram trevas. Agora vocês são luz, não cabe mais piadinha, palavrão, sem vergonhice, anedota, de duplo sentido, programação na televisão, ou o que quer que seja, que vai trazer sujeira para o seu coração. Não cabe mais, você é uma nova criatura, você é luz. Aqui é o cerne dessa mensagem, esse versículo 8. Você é luz, você não é mais trevas. Veja que a Bíblia, ela sempre qualifica o pecado, as más obras, com trevas. Paulo lá em Coríntios, que associação há entre o crente e o gentio? Que associação com a luz e com as trevas? Não tem associação. Então Paulo está dizendo, antes vocês eram trevas. Está bem, o que fez, fez. O que xingou de palavrão, xingou. O que mentiu, o que roubou, o que adulterou, o que se prostituiu, o que se viciou, passou. Mas agora sois luz no Senhor, lavado pelo sangue de Jesus, uma nova criatura. Quem pode dizer amém? Então aquilo passou. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aí ele vai dizer, como é que anda o filho da luz? Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em quê? Toda bondade, justiça, verdade. Você é fruto da luz, você é luz no Senhor, então você tem que ser bondoso. O crente não pode ser malicioso, maldoso, maligno, perverso. Bondoso, justo. O crente não pode ser injusto. O crente não pode querer levar vantagem. O crente não pode comprar um carro, ou um celular, ou alguma coisa de uma pessoa, sabendo que aquilo ali não é o valor devido. Ah, mas ele vendeu assim, eu quero, glória a Deus. Ainda vem aqui dar um testemunho. Um negócio bom só é bom quando é bom para ambas as partes. Está lá um irmão, uma pessoa morrendo, e ela precisa de um dinheiro, ela precisa de alguma coisa, e diz, fulano, esse carro vale 50 mil, mas eu estou morrendo, eu quero comprar por 20. Aí o crente vai lá e diz, aleluia, Senhor, que bênção. Será que é uma bênção mesmo, irmão? Você tem condições de pagar os 50. O carro vale 50. O irmão está precisando dos 50. Mas não tem quem dê. Porque você sabe como é que é aí fora, né? Você sabe como é que é aí fora. Quanto mais desesperada a pessoa tiver, mais o outro chega lá e diz, eu dou 100. A casa vale 300. Mas o outro está desesperado. O outro tem os 100, eu digo, eu dou 100. Eu dou 100. Aí depois já sai comemorando? O cristão tem que ser justo. O cristão não pode ser injusto. O negócio, aprendi isso com o pastor Jamarque. Só é bom, se for bom, para as duas partes. O cara quer vender um carro, quer vender não sei o quê, mas a pessoa está numa situação difícil, aí você vai, se aproveita daquela situação, ainda diz, Deus me abençoou. Agora, o Wilson pode chegar para mim e dizer assim, pastor, esse carro aqui eu estou lhe vendendo, eu quero vender, não é porque eu estou precisando, eu quero lhe vender, só para dizer que eu não lhe dei. Me dê 10 mil nesse carro, o carro vale 100. Mas não é para tirar o Wilson do sufoco, não é porque ele está precisando, ele quer. E para não dizer que deu, ele me dê 10 mil. Aí a gente pode dizer o quê? Glória a Deus. Está fazendo conscientemente, está fazendo um ato de caridade, que ele sabe que o carro vale 100. Mas ele tem outros, vamos dizer, tem outros. E para não dizer assim que deu de bom beijar, me dê 10 mil. Agora, daquele outro jeito, aí é injustiça. E a gente não pode ser injusto. Amém?
Então você é luz? Ao versículo 9 diz as características. Versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. 10. Provando sempre o que é agradável ao... Agora o 11, viu? Vamos ler juntos, por favor. Vamos ler junto o 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas, antes, porém, não é só não ser cúmplice. Eu não vou, eu não faço, eu não conto piada, eu não mando vídeo. Não é só isso. Mas como luz, inserido numa sociedade de trevas, manter a sua postura educadamente e amorosamente. Porque tem crente que chega para o outro e diz assim: fulano, isso que você está fazendo é do cão, você vai para o inferno. Ninguém quer ouvir esse crente. Isso é do diabo. Você vai arder na chama e vai virar enxofre. Você pode fazer tudo isso de uma maneira educada, amorosa, bíblica, sendo honesto diante de Deus e podendo até ganhar a simpatia daquela pessoa. Mas que tem que ser reprovado, tem que ser reprovado. A Bíblia está dizendo, não é só não ser cúmplice, não é só não fazer. É a pessoa manda um vídeo para você e aquele vídeo é inadequado. Você responde para ela, de preferência voz, porque quando escreve, o outro dá a interpretação que quiser. Aí você diz, fulano, tudo bom? Tudo bom. Tu mandasse um vídeo para mim aqui, fulano. E você, se você me conhece, você é meu amigo, minha amiga, sabe que eu não participo dessas coisas. Isso aqui, irmão, isso é pecado, irmão. E eu não compartilho com isso, não. Mande para mim mais não, viu? Deus te abençoe. Fique sabendo que isso aí é uma prática que Deus reprova. Não mande para mim não, fulano. Tá certo? Tá certo. Se gostou, bem. Se não gostou, bem também. Está lá no meio do trabalho, está lá no meio do futebol, veio a piada suja, duplo sentido. Fulano não riu não? Não. Por quê? Isso é pecado, rapaz. Você conta piada com o nome de Deus. Você conta piada suja. Eu não participo disso não. Eu não gosto disso não, isso é pecado, isso contraria Deus. Irmão, se nós fizéssemos assim, o testemunho da igreja seria outro. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas é muito mais fácil para não perder. Mas a Bíblia está dizendo, não só não participe, mas reprove. Reprove no seu filho. Ei, filho, está errado. Reprove na sua esposa. Está errado. Reprove no seu marido. Com educação, com jeitinho. Em todos os casos. Está errado. Mentira não. Palavrão não. Piada suja não. Ganhar esse dinheiro de maneira ilícita não. Olha, estou fazendo um negócio aí, mulher. Vai render para a gente o dinheiro, vai ser bom, que aí a gente paga aquela conta, a gente compra aquele terreno. Como é isso, meu filho? Eu vou fazer assim, 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 e tal, total, e nós vamos ganhar. Não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. Não faça isso, esposa. Não faça isso, esposo. Não participe com eles. Reprove. Com quem? Em casa, o vizinho, o colega da faculdade. Eu vou filar. Eu vou mandar alguém fazer esse TCC. Eu não sei fazer esse TCC. E eu preciso passar. Eu preciso concluir esse curso. Alguém tem que me salvar nesse TCC. Fulano ali cobra R$50, cobra R$100, eu vou fazer. Não faça. Seja reprovado. Seja reprovado. Vou dar só um pequeno testemunho. Cheguei lá no seminário, já velho, sem estudar, sofrendo. Meu Deus, muito tempo que eu tinha estudado. E para acompanhar os caras novos no estudo, difícil, ruim para mim. Os caras jogando bola, eu lá moendo, numa tecla de computador, um dedo, outro dedo, tal. E chega para fazer o TCC, essas leis abençoadas, negócio de ABNT, não sei o quê. Eu vou para onde? Faltando meio ano para terminar, eu cheguei, disse assim, estou fora. Faço mais não, dá para mim não. Vou terminar as outras matérias, o meu engano. Vou terminar as outras matérias, volto para a igreja
E ano que vem eu venho fazer esse negócio. Vou tirar um ano só para fazer o TCC, porque eu não aguento, não. Não dá. TCC é aquele negócio, acho que muitos aqui já fizeram. Você começa a escrever, aí vai fluindo, e você... Daqui a pouco trava. Trava, não sai mais nada. Aí você fica... Não sai, e os caras jogando bola, e barulho, e zoado, e você, e saudade da mulher, da menina, de todo mundo, e a pressão, é tal data, é não sei o quê, é tudo, é isso. Eu resolvi, vou fazer mais não. Aí comecei a divulgar no seminário para os colegas, não sei o quê, fazer mais não. Faça, rapaz, não sei o quê, besteira, faça, não fazer mais não. Aí chegou no ouvido do capelão, que é Stefano Alves, hoje é o diretor, uma benção. Chegou o Caba. O que está vendo, Caba? Eu disse, professor, estou no limite, não sai mais nada. Não sai mais nada. Ele disse, peraí, volte a fazer, vou lhe ajudar, mas não pare não, Caba. Não, você está doido, aí conversou comigo, não sei o que, BBB. Não desista não, faça. Aí eu, tá certo. Foi uma santa palavra, irmãos, da qual eu agradeço o diretor até hoje. Às vezes eu peço o Tiago e Neto, dá um abraço lá, pastor Stefano. É ele que eu agradeço. Que aquela palavra me salvou, me reanimou. Aí comecei a sentar de novo, escrever de novo, fazer de novo. Eu sei que, graças a Deus, com luta, com sacrifício, no final saiu. Amém? No final saiu. Entreguei, fui aprovado. E ainda teve um adendo aí, olha só. Tinha um camarada lá, que eu não vou dizer o nome dele, que ele era meio chato. Ele era meio chato lá no seminário. Autoridade máxima lá, um poderoso lá. Aí o pastor Edson, né? O pastor Edson sempre uma bênção na minha vida. No dia de eu apresentar, o pastor Edson, rapaz, fulano vai estar ali. Acho que ele pensou na cabeça dele que eu não estou sabendo nada. Aí o pastor Edson, fulano, oi, bora jantar comigo? Tirou aquela figura. Não tinha nada a ver com o que eu ia fazer. Ele não tinha como interferir. Mas o pastor Edson achou por bem tirá-lo. Bora jantar comigo? Aí foi jantar com o cabo. Eu acho que ele pensou assim, eu acho que o Wallace vai ver fulano, vai ficar nervoso, pode se atrapalhar no discurso. Aí depois que eu terminei, fui aprovado. Aí eu disse, pastor, terminei, passei, tirei 8,5, graças a Deus, que para mim é mais do que um 10, 8,5. Aí o pastor, graças a Deus. Eu levei fulano para jantar comigo, viu? Ou seja, irmãos, você está com dificuldade de fazer, não faça. Peça ajuda. Mas não vá para esse negócio de vou comprar, vou pedir fulano para fazer para mim. Não. Nós não podemos andar por esse caminho, em nada. Amém, irmãos? Estão entendendo sim ou não? Versículo 12. Passei, TCC. Eita negócio ruim quando eu escuto esse nome. Trabalho de conclusão de curso. Me arrepio todinho. Vamos lá. Versículo 12. Vamos ler juntos? Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, quem é eles? O que eles fazem em oculto, irmãos? O só referir é vergonha. O só referir é vergonha. Então essas coisas não podem estar nos nossos lábios, nem quando for para você contar. Às vezes a pessoa vai contar o que viu, o que ouviu de fulana, ela reproduz ipsilíteres aquela vergonhice que ela viu, aquela coisa feia que ela viu. E para quem não é acostumado a ouvir palavrão, quando você ouve o palavrão, aquilo dói. Sim ou não? Quando você não é acostumado a palavrão e você escuta o palavrão, dói. Às vezes você está assistindo um filme inocentemente, e aquele filme inocente, um filme que você não está nem esperando, daqui a pouco, pum! Aquilo chega, dói no coração. Então, quanto mais eu estou aqui contando para a Isolda, reproduzindo uma cena triste, pecaminosa que eu vi ali, e eu vou reproduzir para ela as palavras. Isso é vergonhoso. Pensa agora nesse carnaval, a vergonha que é por aí. De nudismo, de gente bêbada, de gente drogada. O carnaval é como se o inferno abrisse as portas e viesse tudo por meio da rua. É como se as pessoas se transformassem em demônios. Estivessem ali celebrando. Todo tipo disso aqui que Paulo está condenando. Aí o crente vai ligar a televisão e vai assistir o desfile da escola de samba? E dizer que é crente? E passar a madrugada vendo o desfile de escola de samba?
de mulheres nuas, de homens nus e de todo tipo de bagaceira, e a pessoa fazer isso no domingo de manhã, vem para a igreja e levanta a mão e canta e louva, e dizer que é crente? Quando Paulo está dizendo aqui, ó, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. 13, vamos juntos. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta. Então, qual é a função da igreja? A igreja é o quê? Sal da terra, para dar sabor. A igreja é o quê? Luz do mundo, refletir a luz de Cristo nessas trevas. Então, a igreja tem que denunciar o pecado. Não é só não participar, é denunciar. É trazer luz sobre essas obras pecaminosas. Isso é ilícito. Essa reunião que vocês vão fazer de madrugada para planejar, para tirar dinheiro do governo, da prefeitura, do governo federal, do governo estadual, para tirar a merenda da criança, para tirar o asfalto da rua, para tirar o leito do hospital, isso é ilícito. Isso é errado. A igreja tem que denunciar. A igreja tem que estar lá no meio da sociedade, não para participar das coisas da sociedade, mas como luz, denunciar o que é trevas. Aí o que acontece? A igreja está recuando. A igreja está recuando. Quando a igreja devia estar avançando e proclamando a luz. A luz deve resplandecer sobre esse mundo. A gente tem que estar ali para dizer isso é pecado. E já tem que começar dentro de casa. Amém, irmãos? Nada de deixar seu filho ou sua filha trazer namorado para dentro de casa, não, irmão. Fazer ponto de prostituição na nossa casa, não, irmão. Mas ele não é crente, ela não é problema, mas a casa é de quem? A casa é sua, deles. Ah, eu não sou crente, meu filho traz, minha filha traz, todo mundo traz. E essa casa é o quê? A casa do servo do Senhor. Ah, não sou eu, é ele. Não, a casa é sua. Esse negócio de fazer sexo antes do casamento é pecado. Certo? Agora você já é de maior, dono da sua vida. Se quiser fazer suas patifarias, é fora daqui. Aqui não, aqui tem regra, aqui tem ordem, aqui tem lei, aqui é a casa do Senhor, aqui é luz. Ou você está pensando o quê? Não se posiciona. Traz um, traz outro, traz 10, traz 3, traz 4. Daqui a pouco está lá. Vou falar não. Uma confusão. Você. A casa de quem? Quem é que manda ali? Quem é que bota feijão ali? Então, quando de reprova, não é reprovar na vida de quem está lá fora só, não. É a partir da nossa casa. É a partir da nossa casa. Amém? Ixi, meu Deus. Amém? Aí ele diz, 14. Tem uma criancinha aí que está vibrando. Diz amém. 14. Diz assim. Pelo que diz, vamos juntos. Pelo que diz. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo, está dizendo, desperta de entre os mortos. Levanta, você é luz. Você é luz em Jesus. Desperta, levanta entre os mortos. Estão mortos aí, ó, mortos. E Cristo te iluminará. Prega o evangelho. Denuncia as obras das trevas. Reflete a luz de Cristo. Não fica, né, fulano? Né, fulano? Você acha que é assim, né? Você gosta assim, né? Você pensa assim. É dizer em amor, biblicamente, educação. Não é para dizer, você vai para o inferno. Você é do diabo. Ninguém quer ouvir isso, não, gente. Educadamente. Dizer, olha, isso aí é pecado. A Bíblia diz assim. Mas você está no século 21 e acredita no que a Bíblia diz. Não sei quantos séculos atrás, um livro escrito por homem. Foi mesmo escrito por homem. A Bíblia é um livro humano e um livro divino. Ela foi escrita por homem, mas ela é a mente de Deus. Ela é a palavra de Deus. E eu estou dizendo isso aqui, falando em consideração a você e amor a você. Ou você deixa disso, ou você vai sofrer as consequências. Porque tudo tem seu preço, fulano. Aí ele vai aceitar, ou ele vai dizer, eu não quero mais ter amizade com você, vai-se embora, não sei o quê. Mas a gente tem que falar. Desperta, levanta dentre os mortos. Cristo te iluminará. Acorda, igreja. A igreja está dormindo. A igreja está sendo embalada pelo mundanismo. A igreja está copiando a moda.
A igreja está bebendo a Lagos Sorvos, a Netflix, embriagada no WhatsApp. A comida queima e a miserável está lá no WhatsApp. A rede social está dominando tudo aí. Você vê de tudo na rede social da pessoa, mas não vê um versículo. Ou então, ela bota uma roupa com decote que aparece o peito todo e bota um versículo. Fica seminua, os peitos de fora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem uma vergonha, se converte. Vai para a praia, fica de biquíni, bota no Facebook, para quem vê? Fica de biquíni para o marido. Não é para o mundo ver, não. Fique bonita para o seu esposo, fique sensual para o seu esposo. Agora vai para a praia. E eu não estou dizendo que eu vi alguma coisa que isso aconteceu. Mas se aconteceu, eu estou falando, bom para você. Receba. Não faça mais. Eu não vivo atrás de Facebook de ninguém, nem tenho, nem gosto. Nem tenho, nem gosto. E abomino. Pronto, falei. É pecado usar, pastor? Não, use. Eu não uso. Mas não é pecado usar, não. Sabendo usar. Agora você bota biquíni, vai para a praia, tira foto e bota versículo, meu irmão. E depois fica a gente ouvindo aí. Pastor, eu vi a ovelha da sua igreja. No Rock in Rio. No Rock in Rio. Gente daqui no Rock in Rio. No Rock in Rio. E eu tenho que escutar. Eu tenho que escutar. Rock in Rio. Crente. É crente, irmão? É crente sim ou não? É crente sim ou não? Está vendo? Até vocês estão divididos. Que crente é esse que vai para o Rock in Rio? Entendeu, gente? Aí a igreja está embarcando numa onda de mundanismo. Aí diz, não, é muito legalismo, é muito radicalismo. É radicalismo. Ou a gente é radical, ou a gente vai ouvir de Jesus o seguinte. Senhor, Senhor, aí ele vai dizer, nunca te conheci. Estava na igreja, estava no coral, eu era pastor, eu era presbítero, eu era isso. Problema seu. Você vivia na iniquidade. Eu nunca te conheci. Ou a gente é radical, ou a gente vai ceder, viu? Porque a chapa está esquentando. A chapa está esquentando, sim ou não? Aí a gente fica cedendo aqui, cedendo ali, cedendo acolá. Daqui a pouco está na bagaceira. Daqui a pouco tem um... Se brincar, se você procurar na internet, você vai achar bloco de carnaval gospel. Duvido se não acha. Se busca... Quem disse que tem? Levanta a mão. Olha aí. Olha aí. Para não dizer que o pastor fala demais. Se procurar na internet, vai achar. Bloco de carnaval gospel. Agora eu pergunto a você se... Que associação tem carnaval e evangelho de Jesus Cristo? É para evangelizar, pastor. É? Tem outras maneiras da gente evangelizar o ano todo. E não é fazer um bloco de carnaval e sair no meio da bagaceira, não. Vamos terminar. Primeiro, eu disse que existem coisas que a gente não deve sequer mencionar. Segundo, existem coisas que a gente deve abertamente condenar. Tem que condenar. E para terminar, rapidamente, há condutas que o crente deve sabiamente adotar. Há condutas que o crente deve sabiamente adotar. Do 15 ao 21. Vamos ler junto? Numa parada só para a gente terminar. Vamos ler junto do 15 ao 21. Vamos lá? Todos. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Amém, irmãos? Rapidinho. Como viver de maneira sábia? É o que fala o versículo 15, que a gente tem que viver de maneira sábia. Aí, no 16, a gente lê, remindo o tempo. O que significa remir o tempo? Significa você comprar o tempo.
significa você aproveitar o tempo. É uma expressão que era usada nessa época como alguém fosse comprar um escravo e redimir aquele escravo. Aquele escravo tinha um dono, então aquela pessoa comprava aquele escravo e aquele escravo passava a ser dela. É você comprar esse tempo no aspecto de que os dias são maus, o tempo está sendo mal usado. Então eu vou usar bem a oportunidade, eu vou aproveitar bem o meu tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo, 24 horas. Mas como se aproveita o tempo? Então, remir o tempo é comprar o tempo, é fazer um bom uso do tempo, é dizer, o que eu estou fazendo com essa hora? Eu vou fazer um estudo bíblico, eu vou orar, eu vou visitar, eu vou louvar, eu vou me exercitar para a glória de Deus, eu vou ter lazer para a glória de Deus. É aproveitar bem o tempo, descansar, não é viver como louco. A gente está vivendo de uma maneira tão frenética que quando você deita para dormir, você acorda, mas você acorda cansado. Sim ou não? Por quê? Porque você não dormiu. Você não dormiu. Fechou os olhos? Fechou. Mas sua cabeça continuou trabalhando. Aí o maior comprovante disso é o seguinte: você acorda no outro dia, acorda cansado. Porque o que é uma noite de sono? A noite de sono, reparador, você dorme e no outro dia você acorda renovado. Mas é uma loucura tão grande, é uma correria tão grande, que a pessoa primeiro ela não dorme, ela deita, ela desmaia. Só que nesse desmaio a cabeça dela fica, ela não está nem sabendo, mas a cabeça dela fica voando para todo lado assim. Aí, toca relógio para trabalho, menino no colégio, ninguém se levanta mais, tipo, ai, graças a Deus, é tudo assim, café, não sei o que, roupa de menino, pega a meia, olha o tênis, corre menino, Sim ou não? Aí trânsito. Sinal de trânsito em Garanhuns não dá 1 minuto. Não dá 1 minuto ele fechado. Exceto um que tem ali perto de Nena. Aquele ali parece dar meia hora. Mas aí você está no sinal, não dá 1 minuto. Mas você fica. Sim ou não? Esse sinal. Quando o sinal abre, meu irmão, parece que é um tipo dando a largada. Largou. Aí tudo. E assim vai. E assim vai. Paulo está dizendo, ei, remi o tempo, compre o tempo, use bem o tempo. Ok? Aí continua. Como viver de maneira sábia. Continua aí, 17. Por esta razão, não vos torneis o quê? Não vive de maneira insensata, mas procure compreender qual a vontade do Senhor. E compreender a vontade do Senhor não é pegar o celular e ligar para Maria das profecias, nem Joaquim das profetadas. Conhecer a vontade do Senhor é sentar e estudar a Escritura, amém? Não vá atrás de profecias que você pode quebrar a cara. Buscar e conhecer qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Aqui não é aquela vontade particular. Ele está falando da vontade geral para a igreja. Não é o particular. Eu vou ser médico ou não vou ser médico? Eu vou casar ou vou ser celibatário? Eu vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro? Eu vou ser missionário ou vou ficar em Garanhuns? Não é isso. Ele está dizendo, aqui é a vontade geral. Buscar e compreender a vontade do Senhor. Aonde? Aqui na Escritura. Tipo, você volta no capítulo 4, ele vai dizer, não roube, trabalhe. Não minta, fala a verdade. Não dê lugar ao diabo. Se irá, resolva antes do sol. A Bíblia está dizendo isso, é claro. Eu não sei a vontade de Deus, eu não sei a vontade de Deus, eu não sei a vontade de Deus. Oxe, não sabe a vontade de Deus, não? Lê a Bíblia, meu irmão. A vontade de Deus está aqui. A gente vai conhecendo a vontade de Deus no geral, e à medida que você vai tendo intimidade com Deus, essa vontade também vai entrando no seu particular. Aí você vai ouvindo também para a sua vida, no particular, o que Deus quer de você. Não ligue para ninguém. Não ligue. Olha o dedo. Não ligue. Tem uma palavra para mim, irmã? Tem uma palavra para mim, irmão? Estou para fazer uma viagem. Estou para tomar uma decisão. Não ligue. Leia o quê? Aí as coisas chegam para a gente. A gente não vai atrás de nada. Aí vem. Eu fui fazer uma visita, aí vocês estão indo mais na igreja não?
Não, mas eu fui num círculo de oração, inclusive fulano da sua igreja só vive lá. Nada contra círculo de oração. Você está entendendo? Nada é uma bênção. Mas a gente não quer, assim, a gente não deseja que ovelhas que são instruídas aqui pela palavra fiquem atrás de profecia, irmão. Você não precisa disso. Você tem a escritura. Mas ler a Bíblia dá trabalho, né, pastor? É melhor ligar para fulano e diz direto. Ler a Bíblia dá trabalho, né? Aqui que é a segurança que Deus fala com a gente. Amém? Eu não estou criticando ninguém que tem esses dons, mas eu estou dizendo que o crente deve buscar a vontade do Senhor na palavra do Senhor e que essas coisas são perigosas. Existem coisas que você identifica que Deus está ali e existem muitas coisas perigosas. Então, zelando pela sua vida, tenha cuidado e não seja um viciado, um dependente de profecia. Busque conhecer a vontade do Senhor na palavra do Senhor. Amém? Aí ele continua. Amém? Aí ele continua. 17. E não vos o quê? Vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Por quê? Quem se embriaga com vinho é controlado pelo vinho. O cara está bêbado, então ele é controlada pelo Espírito Santo. Não pelo vinho. Não pelo pecado. Não pela carne. Mas pelo Espírito Santo. Qual é o resultado disso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Qual é a ideia aqui? Congregue. Venha para a igreja. Participe da vida cultica da comunidade. Entoando salmos. Louvando a Deus. Sendo grato. Venha para a igreja. Domingo é dia de estar na igreja. Terça-feira é dia de estar na igreja. Vá para uma célula, gente. Desenvolva a sua fé. Cresça na graça de Cristo Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Essa vida da comunidade, louvando a Deus, com hinos espirituais, com salmos, com adoração, gratidão. E o mais difícil no final, sujeitando-vos uns aos outros. Respeite o seu irmão. Não pense que o irmão às vezes é um diácono, é um presbítero, é alguém que vai falar com você e pede alguma coisa, você vai dizer, ei. Não, a função dele está pedindo para você, por favor, não sente aí, por favor, fica ali. Ou até um líder do ministério, ou irmão com irmão. Sujeite-se um ao outro. Não queira ser maior, não queira ser melhor, não queira ser grande. A sujeição, e ele vai trabalhar isso, e não é o nosso caso, depois no caso de marido e mulher, de patrão e empregado, de filhos e pais, sujeite-se um ao outro. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. É uma convivência cristã, é se sujeitar, é respeitar, é ter essa vida cultica, é vir para a igreja, participar dessa adoração coletiva, é ter esse hábito, é trazer seu filho. Uma pessoa, uma dor de cabeça não vem. Está preocupada, não vem. Está sentindo um negócio no ombro, não vem. Olha, quando você estiver sentindo qualquer coisa, venha. Já pensou um lugar melhor para morrer do que na igreja? Ah, não vou não, porque eu estou com dor de cabeça. Não vou não, porque estou com uma dor no braço. Venha para a igreja, porque se você morrer aqui, já faz o culto aqui mesmo, a funeral, e é uma bênção, irmão. Aí fica em casa, a dor de cabeça só aumenta. Vem para a igreja com a dor de cabeça, com a dor no braço, com a dor no olho, vem para cá. Se der um piripaque aqui, maravilha. Aqui mesmo você já... Agora fica, vou não, por quê? A dor de cabeça. Vou não, por quê? Eu estou respeitando aqui as pessoas que, claro, têm problemas sérios. Estou falando aquelas coisinhas do nada. E eu sei que tem pessoas aqui que têm problemas sérios. Por favor, não misture as coisas. Uma dorzinha aqui no cotovelo, vou não. Uma dorzinha aqui na lombar, fez o quê? Não, porque eu corri 15 quilômetros hoje. Para correr estava bom, né? Para andar estava bom, para vir para a igreja, venha. Amém, irmãos? Vai que morre dentro da igreja, a gente já faz o culto. Quem pode dizer amém? Esse pastor é muito mau. Termino dizendo, irmãos, que Deus nos ajude a ser luz no mundo. Amém? Andando em amor, andando como filho da luz e andando em sabedoria. Que Deus nos ajude, irmãos. Os dias são maus.
os dias são maus. Não há tempo para a gente dormir. Não há tempo para a gente brincar. Não há tempo para a gente perder tempo. É tempo da gente se aprofundar em Deus. É tempo da gente buscar a Deus. É tempo da gente vir para a igreja, evangelizar, condenar as obras das trevas. Mas tudo isso em amor. Sejamos luz para a glória de Deus, nesse mundo de trevas. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, tenha misericórdia de nós. A partir de mim, que é muito mais fácil falar do que praticar. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque tudo isso que eu falei aqui para os meus irmãos, eu preciso na minha vida. Eu preciso na minha vida. Me ajude, Senhor. E ajude cada irmão aqui. Se há alguma batalha, alguma luta, alguma dificuldade, que possa ser vencida pelo poder da sua graça. Que possamos levar a nossa fé em Cristo mais a sério e mais a sério. Porque nós não queremos desferir golpes no ar. Nós queremos, de fato e de verdade, no último dia, que nós não sabemos quando será, ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Se alguém aqui entre nós, Senhor, estava desanimado na sua fé, mal cuidado na sua vida espiritual, que o Teu Espírito Santo possa trazer renovação, restauração em nome de Jesus. E que no nosso dia a dia, Pai, nós possamos viver como luz do Senhor neste mundo de trevas. Nos livre da frieza, nos livre, Senhor, de sermos relapsos na nossa vida espiritual. Se há alguém aqui, Senhor, com mágoa, com ressentimento, porque foi ferido, foi traído, porque sofreu alguma injustiça, que o Senhor possa tratar esse coração em nome de Jesus. Retirar essa mágoa, retirar esse ressentimento e colocar a capacidade do perdão. Abençoa-nos como tua igreja, que sejamos luz em um mundo de trevas, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém.